Oi, aluno SG, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula, a nossa aula de resolução de questões conhecida como Hora do Treino. Vamos treinar juntos questões sobre a Constituição Federal de 1988 e entender como é que as bancas estão cobrando para que você gabarite esse conteúdo na sua prova. Então vem comigo que está começando a Hora do Treino. Então vamos lá, questão de número 1, questão da residência da CESPE, Banca UPENET 2023. Questão quentinha, hein? A saúde foi um dos direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988, tendo os capítulos 196 a 200 se dedicado a este tema. São competência do SUS postas na Constituição Federal as citadas abaixo, exceto. Já começo fazendo uma observação e, claro, dando uma dica para o aluno SUS gabaritado, que vocês prestem bastante atenção. Vocês já sabem que tem que fazer a marcação para saber o que a prova está pedindo, o que a questão está pedindo, melhor dizendo. Então, está pedindo as competências do SUS que estão lá no artigo 200. Exceto, o exceto quer dizer que a gente vai procurar que está errado. Cuidado, já marque, tá aí em caixa alta, mas na prova talvez não venha em caixa alta e vocês se confundem e perdem questões que muitas vezes você sabe. Mas isso não vai acontecer com você, nosso aluno, porque você já está sabendo as estratégias para gabaritar as questões. Então vamos lá analisar os itens. Letra A, formular a política e participar das ações de saneamento básico. Letra B, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Letra C, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Letra D, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Letra E, participar do controle e fiscalização na produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Questão interessante, trouxe de fato todas as competências do SUS dispostas no artigo 200, mas tem um item que tem um pequeno erro, uma casquinha de banana que talvez na primeira leitura você não visualize. Mas você, nosso aluno atento que vai para a prova sabendo todas as competências do artigo 200, vai com certeza acertar, inclusive questão como essa, porque nosso aluno não cai em casquinha de banana. Então, na letra A seria participar da formulação da política e executar as ações de saneamento básico. Então, veja que por causa de pequenas palavras, o item se tornou errado. Então, a nossa resposta aqui já é a letra A. Os outros itens estão perfeitamente corretos, igualmente descritos, como está lá na Constituição Federal de 1988. Então, se você sabe bem as competências, você responde com muita tranquilidade. Mesmo que você ficasse em dúvida, você ia saber que B, C, D e E estava totalmente correta. Então, a única alternativa que poderia ser aí, se você ficasse em dúvida, era a letra A. Ou se você lesse e já achasse que estava faltando alguma palavra, que estava trocado, você já mataria a questão, como a gente costuma dizer. Então, resposta à letra A. A UPENET foi bem maldosa nessa questão, mas isso a gente tira de letra. Nossos alunos SG são bastante ligados e muito inteligentes. Então vamos lá. Questão de número 2, questão da banca IBA de 2022. A Constituição Federal, que é considerado o marco jurídico inicial onde nasce o SUS, traz em seus artigos 196 a 200 o registro do SUS. E o artigo 198 traz em seu texto as diretrizes e alguns dos princípios do SUS. São diretrizes do SUS. Na verdade, traz lá as diretrizes, né? Letra A, universalidade, equidade e integralidade. Letra B, descentralização, atendimento integral e participação comunitária. Letra C, universalidade, igualdade e integralidade. Letra D, centralização, atendimento integral e participação comunitária. Letra E, universalidade, descentralização e integralidade. Então, preste atenção, ele deixou claro que é segundo o artigo 198. Então, segundo o artigo 98, nós temos descentralização, com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação comunitária ou participação da comunidade. Resposta letra B.
a banca ela trouxe uma verdadeira confusão. Por isso que eu digo, marque o que é que a questão está pedindo. Ah, professora, por que não é universalidade, equidade e integralidade? Aí são princípios, tá? Ele quer diretrizes do SUS. E aí centralização já não faz parte, igualdade também já não faz parte. E aqui também tá errado quando entra universalidade e integralidade. Então, são diretrizes do SUS as 3 que estão descritas na letra B. Cuidado, prestem bastante atenção. Questão número 3, questão da Banca Fundatec 2022. De acordo com o artigo 200 da Constituição Federal de 1988, são competências do SUS, exceto, outra banca com o exceto. E tá pedindo o quê? Competências do SUS. Tá lá no artigo 200. Eu falei na nossa aula teórica, artigo bem cobrado. Letra A. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Letra B. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Letra C. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Letra D. Fiscalizar e inspecionar os produtos destinados à alimentação animal, compreendido o controle de seu teor nutricional. Letra E. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Então, mais uma questão, e aí eu também sinalizei na aula teórica algumas das competências que eram mais cobradas. Eu tenho certeza que você aí já sabe qual é a resposta. A resposta correta é isso mesmo. Letra D, que na verdade está descrita aí errado porque a questão pede exceto. Fiscalizar e inspecionar os produtos destinados à alimentação animal não é. Então, fiscalizar e inspecionar águas e alimentos para consumo humano. Então, resposta que está aí errada, a letra D. Certinho? Vamos seguindo que tem mais questão pela frente, questão 4, a OCP 2020. Em referência ao artigo 198 disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que... Então, é correto afirmar artigo 198. Letra A. Descreve que as ações e os serviços públicos de saúde devem ser organizados com base nas diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Letra B. Assegura o arcabouço legal do SUS, sustentando no princípio da universalidade, descrita no texto como saúde como direito de todos e dever do Estado. Letra C. Discorre sobre as atribuições legais do SUS, enfatizando seu papel no controle e na fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Letra D. Permite que as instituições privadas participem de forma complementar do SUS, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio. Letra E. Estabelece as normas para a programação pactuada e integrada, visando a otimização dos recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde. Então, tá vendo a importância de entender o que é que cada artigo descreve? Pois bem, e aí eu tenho certeza que você já visualizou, até porque a gente já viu uma questão um pouco parecida. Artigo 198 traz as diretrizes do SUS. Então, o item A descreve perfeitamente. Na letra B, ele traz saúde, direito de todos e dever do Estado. Artigo 196. Na letra C, ele traz sobre atribuições do SUS, né? Então, traz o artigo 200. Na letra D, sobre participação da iniciativa privada. Artigo 199. Na letra E, não trouxe um conteúdo que não tem nada a ver. Então, trouxe todos os artigos de forma misturada para você identificar sobre o artigo 198. Questão correta, a letra A. Vamos seguindo. Questão 5, questão da banca VUNESP 2017. Questão com enunciado grande, leitura atenta para não errar a questão. A Constituição Federal de 1988 traz importantes inovações para o Brasil, dentre as quais muitas delas se referem à garantia de direitos dos cidadãos, com vistas a consolidar um regime democrático após longo período de repressão. Em relação à saúde dos brasileiros, estabelece a Constituição Federal no artigo 197 que cabe ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por intermédio de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Nessa linha, é correto afirmar que as ações e serviços de saúde são
Letra A, focalizados. Letra B, de relevância pública. Letra C, de natureza compulsória. Letra D, hegemônicas. Letra E, de alto grau de complexidade. Aí ficou fácil, né? A gente viu que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública. Resposta correta, letra B. Os outros itens dispensa até comentários, não é verdade? Questão de número 6, questão da banca Quadrix 2019. A Constituição Federal de 1988 estabelece que a União aplicará anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a letra A, 15%, letra B, 12%, letra C, 10%, letra D, 7%, letra E, 5%. Então, a gente viu na nossa aula teórica sobre a aplicação da união. Então, o único item que está aí correto é a letra A. Isso mesmo, não podendo ser inferior a 15%. Tá? Os municípios são 15% e os estados são 12%. Distrito Federal, 12% e 15%, quando for respectivamente relacionado a estados e municípios. Então, resposta correta, letra A, 15%. Vamos lá para a próxima questão, mais uma da residência SES-PE, o PENET 2023, questão quentinha. Observe a imagem abaixo. E aí traz sobre PEC do piso salarial dos agentes comunitários de saúde aprovada. Então, traz aí sobre ACS. Considerando a imagem que a gente acabou de ver, é correto que a Constituição Cidadã afirma que, letra A, a admissão dessa classe é restrita aos gestores do nível federal, os quais encaminharão pós-nomeação profissional ao nível municipal. Letra B, é vedada aos gestores locais do SUS a realização de seleção pública para a contratação de agentes comunitários de saúde. Letra C, compete à União prestar assistência financeira complementar aos estados, Distrito Federal e aos municípios para o cumprimento do piso salarial. Letra D, não deve ser somada ao vencimento dos agentes o adicional de insalubridade, uma vez que não há qualquer risco nas funções desempenhadas por eles. Letra E, apesar da conquista salarial, não contraria a Constituição Federal remunerar os agentes de saúde com menos de 2 salários mínimos. Questão bem interessante, questão que traz as atualizações da Emenda Constitucional número 120 de 2022, e a gente viu isso na aula teórica. E o único item que está correto aí é a letra C. Compete à União prestar assistência financeira complementar aos estados, Distrito Federal e aos municípios para o cumprimento do piso salarial. As outras questões estão aí totalmente errado. Lembre que não é vedado aos gestores locais realizar a seleção pública, e sim deve ser por meio da seleção pública, tá? Deve sim ter direito à insalubridade, a gente viu isso na aula. Não é restrita aos gestores do nível federal, então letra A também errada. Letra E também errada, que traz que, apesar da conquista salarial, não contraria a Constituição Federal remunerar os agentes de saúde com menos de 2 salários mínimos, também está errado. Questão de número 8, estamos quase finalizando a nossa hora do treino, questão da Unifil 2021. O artigo 96 da Constituição Federal de 1988 cita que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Esse artigo define qual princípio do SUS? Letra A, igualdade. Letra B, equidade. Letra C, integralidade. Letra D, universalidade. Saúde, direito de todos e dever do Estado. Está falando do princípio da universalidade. Todos têm o direito à saúde, independentemente de raça, cor. Então, todos têm direito à saúde. Então, questão bem interessante que trouxe artigo 96 e atrelou com os princípios do SUS, letra D. Questão de número 9, questão da banca Selecom 2020. O SUS, de acordo com o artigo 99 da Constituição Federal de 1988, poderá contratar ou conveniar-se com a rede privada quando houver insuficiência de recursos para garantir o atendimento integral de forma, letra A, ordinária, letra B, direta, letra C, complementar, letra D, associativa. Então, a gente viu na aula que no artigo 99 que as instituições privadas poderão participar do SUS através da forma complementar, tendo preferência para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
Então, resposta correta, letra C. Os outros itens dispensa comentário. E chegamos na nossa última questão da banca IADES 2021. Os artigos 196 a 200 da Constituição Federal de 1988 abordam aspectos importantes relativos à saúde como um dos direitos que compreende a Seguridade Social. Sobre esses artigos, julgue o item a seguir. Cabe ao poder público dispor da regulamentação, da fiscalização e do controle das ações e dos serviços de saúde. E aí ficou bem fácil, a questão está corretíssima. Está tratando aí do artigo 197 e a gente viu isso na nossa aula. Resposta correta, letra A. Então a gente finaliza por aqui a hora do treino. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!